galerinha do 8º ano, tudo bem? Vamos voltar? Falar um pouquinho mais sobre aposto. Professor, adorei aposto. Bem curtinho, bem rápido, bem direto, né, professora? Eu esperava que fosse ser mais difícil, mas não é não. Eu não disse que o melhor estava guardado para o final? Então vamos lá, o cronograma da aula aqui com a professora Andressa, aulinha de 30 minutinhos para continuar falando sobre aposto, tá? Vamos manter a nossa habilidade, diferenciar em textos a função do aposto e do vocativo. Lembrando que na aula de hoje o foco é o aposto, tá certo? Quem não conseguiu copiar aí na primeira aula sobre o conceito de aposto, olha aí, corre, acelera com a mãozinha, que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse conceito, tá? Lembrando aqui que o aposto, ele se refere a um nome com função de quê? Grifa aí, anota aí, ó. Explicar, esclarecer, identificar, termo que repete a função sintática de outro termo. Ora, se ele sempre vai se referir a um outro termo oracional, então ele também deve repetir a função sintática desse termo, caso ele seja retirado, tá bom? Então, o aposto, se retirarmos esse termo a qual o aposto se refere, esse passará a exercer a função sintática do termo retirado. Perceba aqui, ó, que ele exerce a função sempre de um substantivo. Nós vamos voltar de vez em quando nisso aqui. Por quê? Porque se eu trabalho com sintaxe, eu tenho que ter ali guardadinho no meu bolso a morfologia. Isso mesmo, não posso esquecer que a sintaxe depende da morfologia, tá? Do reconhecimento das classes gramaticais. E aí eu tenho um exemplo, a primavera, a estação das flores chegou. Perceba que o termo aqui que está destacado para vocês, que está entre vírgula, refere-se ao termo primavera. O que é a estação das flores? A primavera. Então, a estação das flores aqui é um aposto e faz referência à primavera, que é o sujeito da oração. Se eu tiro esse termo que faz referência aí, que o aposto faz referência, o aposto vai exercer a função sintática do termo retirado. Olha aí, ó. O que chegou agora? A estação das flores. Perceba que agora a estação das flores, na reconstrução do enunciado, passa a ser o sujeito da oração. Estão vendo? Qual é a função do aposto? Explicar, esclarecer, ampliar informação, tá bom? Na maioria das vezes eles vêm com pontuação, beleza? Na morfossintaxe, olha aí, morfologia e sintaxe, o núcleo do aposto é quem? Substantivo, palavra substantivada ou pronome. Na sala estavam algumas pessoas, mamãe e você. Perceba que o termo mamãe e você aqui funciona como aposto da oração. E quem é que funciona como núcleo? Mamãe, substantivo, e você, o pronome da oração. Então, perceberam aqui, ó, quem é que funciona como núcleo do aposto? Substantivo, palavra substantivada ou pronome. E com relação à função textual, bom, se ele tem a função, né, de esclarecer, acrescentar sentido, eu tenho que lembrar também que o aposto ele pode especificar, ele pode resumir, ele pode enumerar uma informação. Então, é uma função sintática riquíssima que pode contribuir demais para os meus textos, para as minhas produções textuais. Vamos ver o exemplo aqui, ó, de o poeta Vinícius de Moraes gravou belas canções. O que acontece com Vinícius de Moraes? Vinícius de Moraes é um aposto especificativo. Eu estou especificando de que poeta eu estou falando. Porque se eu digo só assim, ó, o poeta gravou belas canções, você vai me perguntar, que poeta, professora? Tem muitos poetas. E aí, que poeta é? De que poeta você está falando? Então, Vinícius de Moraes está especificando o termo poeta. Nesse caso aqui, por ele ser um aposto especificativo, ele não tem vírgula, tá bom? Já olhem aqui, ó, João, Pedro, Laura e Maria, todos tiraram notas boas. Olha aqui o aposto aqui, um aposto resumitivo, um pronome indefinido resumindo tudo que foi citado anteriormente. Quem que é todos? João, Pedro, Laura, Maria, tá? Analisaremos todos os fatos.
fotos, vídeos de segurança, depoimentos de testemunhas e demais provas do crime. Percebo que tudo isso aqui é um aposto enumerativo, tá? Ele está usando aqui, através dos 2 pontos, enumerando tudo que será analisado para os fatos. Vocês estão vendo a função textual, o tanto que o aposto é importante dentro de um enunciado? E com relação à pontuação, lembrando que o aposto ele pode vir ou não por pontuação, usado com pontuação, isolado por pontuação, tá? Se for aposto especificativo, tá? Como aqui, ó, no caso do poeta Vinícius de Moraes, a vírgula é proibida, tá? Dispensa vírgula, porque por ser um termo um pouquinho mais essencial, ele funcionando ali para especificar uma informação, ele não precisa de vírgula, tá certo? Mas nos demais casos, ele precisa sim de pontuação. E a pontuação eu sei que pode ser vírgula, travessão ou 2 pontos. Teresina, capital do Piauí, refrescou-se com as chuvas. Então, perceba, capital do Piauí aqui é um aposto e ele está sendo isolado por travessão. Casa, carro, dinheiro, nada o satisfazia. Perceba que eu tenho aqui um aposto resumitivo. E o que é que eu tenho aqui nesse aposto resumitivo? A vírgula isolando. Vou à feira e comprarei maçã, uva, melancia, laranja, tomate, cebola e pimentão. O que é que eu tenho aqui? Um aposto enumerativo. E o que é que introduz esse aposto enumerativo? Os 2 pontos. Então, olhem aqui. Já comentei com vocês que a pontuação, esse recurso gráfico, ele está ligado diretamente à sintaxe. Então, eu preciso compreender as funções sintáticas para que eu possa usar adequadamente a pontuação. Não pensem que a pontuação está ligada ali à prosódia, não. Ela tem função dentro do texto, tá bom? No caso do adjunto adnominal, já que ele também está ligado a um nome, o adjunto adnominal e o aposto são termos oracionais que são ali parecidos, por estarem ligados a um nome, pode gerar confusão. E aí eu ensinei também a vocês como é que eu vou distinguir entre um e outro. Bom, é só tirar a preposição. Se fizer sentido, é aposto. Se não fizer sentido, é adjunto adnominal. A cidade de Teresina é quente. Se eu tiro a preposição de, a escrita continua fazendo sentido. A cidade de Teresina é quente. Então, se deu certo, é um aposto. O clima de Teresina é quente. Se eu retiro a preposição, perceba que não deu certo, ó. O clima Teresina é quente. Ficou muito esquisito. É, professora, realmente o clima Teresina não ficou legal, não. Eu preciso dessa preposição. Então, aí é um adjunto adnominal. Se você tira a preposição e continua funcionando, aposto. Se você tira a preposição e não dá certo, é adjunto adnominal. Agora, vamos para as nossas questões? Sim. De nada adianta a teoria se não houver treino, tá bom? Então, vamos lá. Destaque o aposto referente às seguintes orações. Vou fazer o seguinte, eu vou ler e vou deixar na tela para vocês. Em 30 segundos eu quero a resposta. Letra A. Viajaremos por 3 países, França, Alemanha e Itália. Letra B. Cecília Meirelles, uma importante escritora da literatura, pertenceu à era moderna. Letra C. Santos Dumont, o inventor do 14 bis, formou-se em cânone na literatura da humanidade. Letra D. São Paulo, a maior metrópole brasileira, enfrenta vários problemas sociais. Letra E. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes. 30 segundinhos na tela para vocês identificarem o aposto da oração.
Tenho certeza que vocês identificaram e acertaram. Isso porque vocês são os melhores alunos. Então, vamos lá. A. Viajaremos por 3 países. França, Alemanha e Itália. Cadê o aposto aqui? Está aqui, França, Alemanha e Itália. E se eu fosse perguntar que tipo de aposto é esse, vocês me diriam ainda que era o quê? Um aposto resumidor, enumerativo, porque eu vou enumerar, eu estou informando para vocês quais são os países que nós viajaremos. Então, França, Alemanha e Itália é um aposto enumerativo. Olha os 2 pontos aqui, ó, introduzindo esse tipo de aposto. No aposto enumerativo é muito comum ele ser introduzido por 2 pontos. Letra B. Cecília Meirelles, uma importante escritora da literatura, pertenceu à era moderna. E aí, pessoal, cadê o aposto desta oração? Uma importante escritora da literatura. Então, perceba que uma importante escritora da literatura, ó, está isolada, inclusive por pontuação, porque eu estou explicando, eu estou trazendo mais informações sobre quem foi Cecília Meirelles. Santos Dumont, inventor de 14 bis, olha aqui, o inventor do 14 bis, é um aposto explicativo. Perceba aqui, ó, a vírgula, eu estou explicando quem foi o Santos Dumont, estou trazendo mais informações, tá? Letra D. São Paulo, a maior metrópole brasileira, enfrenta problemas sociais. Eu tenho o quê, ó? A maior metrópole brasileira como um aposto explicativo. Eu estou ampliando um pouquinho mais, estou trazendo mais informações sobre São Paulo. Para quem não sabe, a maior metrópole brasileira. Então, olha aqui, ó, aposto explicativo, estou ampliando, estou acrescentando mais informações sobre São Paulo. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Olha aqui, ó, também explicativo, eu estou explicando o que é que se comemora no dia 21 de abril? Dia de Tiradentes. Foi muito simples, né? Foi bem rápido, bem fácil. Vamos às nossas próximas questões. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição da família, célula da sociedade. O trecho destacado é: célula da sociedade está fazendo referência a que termo da oração? E aí? Instituição da família, né? Então, perceba aqui que ele está ampliando, está trazendo um pouquinho mais de informação. Então, instituição família é a célula da sociedade. Se ele tem a função de explicar, de esclarecer, de acrescentar informação, qual é a função sintática desse termo? Que termo sintático exerce essa função de explicar, esclarecer? Aposto. Então, letra D. Leia as frases abaixo e analise sintaticamente os termos destacados. O poeta Dumont nasceu em Itabira, Minas Gerais. O poeta de Itabira gostava muito das montanhas de Minas Gerais. E aí, vamos analisar o primeiro? O poeta Dumont nasceu em Itabira, Minas Gerais. Se eu falar para vocês só assim, olha, o poeta nasceu em Minas Gerais. Desculpa, o poeta nasceu em Itabira, Minas Gerais. Tem sentido? Vocês saberiam de que poeta eu estou falando? Não. Então, esse termo aí, Drummond, ele precisa estar aí. Porque eu estou explicando, eu estou esclarecendo, especificando de que poeta eu estou falando. Então, Drummond aqui funciona como um aposto especificativo, tá? Eu estou especificando. O meu leitor não vai saber quem é o poeta se eu não colocar esse aposto aí. O poeta de Itabira gosta muito das montanhas de Minas Gerais. E agora? De Itabira. De Itabira está fazendo referência a poeta. Bacana. Beleza, é um nome. Eu preciso dele aí? Preciso. Mas vocês lembram que às vezes o aposto pode confundir com adjunto adnominal. Olha aí essa preposição. Como é que eu faço? Tira a preposição. Vamos ver. O poeta Itabira gosta muito das montanhas. Deu certo? Não, não deu certo. Então, o termo destacado aí funciona como adjunto adnominal.
Por que que isso pode gerar confusão? O aposto, ele costuma se ligar a quem? A um nome. No caso dos apostos especificativos, a vírgula é desnecessária aqui, tá? O adjunto adnominal se liga ao nome. O adjunto adnominal é proibido uso de vírgula. Aí gera aquela confusão. Eu sei que aqui é um aposto especificativo porque ele está esclarecendo, especificando o poeta que eu estou falando. E aqui ele não pode funcionar como aposto porque quando eu tiro a preposição, fica sem sentido. Então, é um adjunto adnominal, né? O poeta itabirense gosta muito das montanhas de Minas. Você consegue até substituir aqui esse adjetivo, né? Essa locução adjetiva por um único adjetivo, tá bom? Então, em um, aposto, em dois, adjunto adnominal. Quarto, diante da oração abaixo, identifique com o seu marca-texto todos os apostos pertencentes a ela. Então, vamos lá. Ah, professora, eu não tenho marca-texto. Pode ser uma canetinha, um lápis, tá bom? Uma coleção. Eu quero, nesse texto aqui que foi dado, nós vamos ler e vamos identificar o aposto. Tem mais de um. Quando a reunião iniciou, estava na sala apenas o diretor, alguns funcionários e o dono da empresa, o importante representante da sociedade. O assunto da discussão foi diversificar a produção, estudar a possibilidade de alteração salarial e incentivo à carreira profissional. Então, vamos lá. Vamos procurar o aposto? Vamos ver o primeiro aposto. Quando a reunião iniciou, estava na sala apenas o diretor, alguns funcionários e o dono da empresa, um importante representante da sociedade. Quem que é o importante representante da sociedade? O dono da empresa. Então, eu estou explicando, eu estou acrescentando informação sobre quem é esse dono da empresa. Então, o importante representante da sociedade é o meu primeiro aposto, e ele faz referência ao dono da empresa. O assunto em discussão foi diversificar a produção, estudar a possibilidade de alteração salarial e incentivo à carreira profissional. Eu estou enumerando aqui a pauta da reunião. Então, aposto enumerativo, diversificar a produção, estudar a possibilidade de alteração salarial e incentivo à carreira. Então, ó, tudo isso aqui faz referência ao assunto da reunião, a pauta da reunião. Aposto enumerativo. Vocês viram como é fácil de identificar o aposto dentro da oração? Como é interessante reconhecer também a sua função dentro do texto? De enumerar, esclarecer, acrescentar informação, explicar. Vamos ler aqui um trechinho de uma notícia. Sabrina Sato fala pela primeira vez após dar à luz. Sinto que estou sonhando. Neste sábado, 1º, Sabrina Sato, ex-BBB e atual apresentadora de TV, usou seu Instagram para falar pela primeira vez sobre o nascimento de Zoe. Após dar à luz na última quinta, 29, em seu perfil na rede social, a apresentadora compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Duda Nagler durante o trabalho de parto. Aqui está a notícia, né, sobre Sabrina Sato. Quinta, releia o fragmento da notícia. A. No texto há um aposto. Escrevam. Cadê esse aposto? Neste sábado, Sabrina Sato, ex-BBB e atual apresentadora de TV. Quem que é ex-BBB? Sabrina Sato. Quem que é a atual apresentadora de TV? Sabrina Sato. Eu estou explicando um pouquinho, eu estou acrescentando informações sobre Sabrina Sato, que ela é uma ex-BBB e atualmente atua como apresentadora. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho ex-BBB e atual apresentadora de TV funcionando como aposto da oração, tá? Faz referência aqui a Sabrina Sato. Qual termo o aposto faz referência e qual a sua função sintática? Vamos lá. Você já identificou que aqui é o aposto da oração. Esse aposto está fazendo referência a que termo oracional? Sabrina Sato. E aí agora eu vou identificar, depois que eu identifiquei que é Sabrina Sato, eu preciso identificar agora que função sintática é essa. Quem que usou o seu Instagram para falar pela primeira vez sobre a filha? Sabrina Sato. Sabrina Sato funciona como sujeito da oração. Então,
Sabrina Sato, sujeito da oração. Se eu fosse, inclusive, retirar Sabrina Sato, o que passaria a ser esse aposto? Passaria a ser o sujeito. Ex-BBB e atual apresentadora de TV usou o seu Instagram. Ficaria assim, não é verdade? Letra C. Qual a função sintática do termo neste sábado? Neste sábado, neste domingo, amanhã, hoje, mais tarde, mais cedo. Tudo isso me dá ideia de tempo. Se a ideia de tempo é adjunto adverbial, tá? Adjunto adverbial de tempo. A importância da ciência, tecnologia e inovação para a sociedade. De acordo com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a ciência é um conjunto de conhecimentos organizados sobre os mecanismos de casualidade dos fatos observáveis obtidos através do estudo objetivo dos fenômenos empíricos. A expressão em destaque da notícia. De acordo com a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Primeiro vamos compreender quem é esse termo aqui que está grifado. Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Não está explicando a sigla Unesco? Explicando, ampliando, esclarecendo. Quem é, então, aqui? Aposto. Pronto. Eu já sei que é um aposto. Vai ser bem mais fácil agora resolver as questões. Retoma o termo já citado anteriormente? Sim. Tornando o texto expositivo mais esclarecedor? Sim. E didático? Funcionando sintaticamente como aposto explicativo? Sim, olha, tem até vírgula, ele está trazendo mais informações, deixando esse texto expositivo mais esclarecedor, mais didático, porque quem não sabe quem é a Unesco passará a saber, né, depois que ele coloca aqui detalhadamente. Então, letra A tá tranquilo, mas vamos ver a letra B? É uma expressão técnica que confere formalidade ao texto expositivo e torna inacessível. Gente, é tão interessante, porque para quem não sabe o que é que significa Unesco, passa a saber. Então, não é uma expressão técnica, não deixou o texto mais formal, pelo contrário, deixou bem mais esclarecedor, bem mais didático. Letra C. Retoma um texto já citado anteriormente para determiná-lo, tornando o texto expositivo mais esclarecedor e didático. Função sintática como adjunto adverbial. E se exprime circunstância, tempo, lugar, modo? Não deu certo aqui não. Letra D. Retoma o nome já citado anteriormente para dar sentido a ele, tornando o texto expositivo mais esclarecedor e didático. Funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Sério? Não. Até mesmo porque o adjunto adnominal nem pode ser isolado por vírgula, nem pode ter vírgula ali entre ele e o nome a qual faz referência. Então, a letra A aqui é a correta. O sal da terra. Vamos lá, Beto Guedes. Coloquei aqui só alguns versos, tá? Terra, o mais bonito dos planetas. Tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois. Sétima, qual a função sintática do termo em destaque? Terra, o mais bonito dos planetas. Então, ele quer saber qual é a função sintática desse termo aqui. Quem é que é o mais bonito dos planetas? Terra. Perceba que esse termo aqui está ligado a um nome para acrescentar informação, esclarecer, ampliar, explicar. Então, quem é? Aposto. Então, o mais bonito dos planetas é o aposto da oração. Origem das Olimpíadas. A cultura ocidental deve muito aos antigos gregos. Se o planeta, desde o fim do século XIX, celebra a cada 4 anos o maior evento esportivo da humanidade, isso só é possível porque lá atrás, há mais de 2.500 anos, os gregos lançaram a semente das Olimpíadas. Os primeiros registros históricos das Olimpíadas datam de 776 a.C., época em que os vencedores começaram a ter seus nomes registrados.
Foi nesse período que o termo Olimpíadas surgiu, após Ífictos, rei de Ilha, aliar-se ao monarca de Esparta, Licurgo, e ao rei de Pisa, Clístenes. A aliança foi selada no templo de Hera, localizado no santuário de Olímpia. Vem daí o nome Olimpíadas. Que interessante, né? Olha aí, para quem tem curiosidade de onde foi que surgiu as Olimpíadas, muito legal. Oitava. Observe com atenção as frases. Em seguida, identifique aquela em que a parte destacada funciona como aposto. Letra A. Se o planeta, desde o fim do século XIX, celebra. Isso aqui me dá ideia de quê? Circunstância. Tempo. Então, isso aqui é um adjunto adverbial. Eu já sei que não é a letra A, porque a letra A não tem aposto. Letra B. Isso só é possível porque lá atrás, há mais de 2.500 anos, lá atrás também funciona como adjunto adverbial. Então, não é a minha questão. Letra C. Foi nesse período que o termo Olimpíada surgiu após Ífictos, rei de Ilha. Quem que era o rei de Ilha? Ífictos. Então, perceba que esse rei de Ilha está ligado a um nome para explicar, esclarecer, ampliar. Então, eu tenho aqui o meu aposto. A letra A e B é adjunto adverbial e a letra C, sim, tem um aposto. Nona. O núcleo do aposto identificado na questão anterior é quem é que exerce a função de núcleo do aposto, qual é a classe gramatical. Vimos isso lá em morfossintaxe. Substantivo, palavra substantivada ou pronome. O rei de Ilha. Rei aqui, ó. Que classe gramatical é rei? Substantivo. Então, letra A. E se eu tenho noção da morfossintaxe, eu sei de cara aqui, né, qual é a minha resposta. Foi nesse período que o termo Olimpíada surgiu. Após Ífictos, rei de Ilha, aliar-se ao monarca de Esparta, Licurgo, e ao rei de Pisa, Clístenes. O aposto Licurgo refere-se... Vamos lá. Quem que é Licurgo? Monarca de Esparta. Olha aqui, o aposto ele sempre vai fazer referência a um termo, a um nome, com a função de ampliar, esclarecer. Então, Licurgo aqui, ele está informando, ele está deixando bem claro quem era. Quem era o quê? O monarca de Esparta. Letra B. 11ª. Tá acabando, pessoal. O aposto desempenha a função sintática de... Qual é a função sintática mesmo do aposto, pessoal? Referir-se sempre ao nome com função de explicar, esclarecer, ampliar, especificar. Então, letra A. Quem marcou aí letra A, né? Ó, atribuir circunstância é adjunto adverbial. 12. O aposto é considerado um termo acessório por quê? Bom, ele é um termo acessório, a gente sabe que os termos acessórios eles podem ser retirados da oração, não causam prejuízo, mas a gente também sabe, como já falamos lá no adjunto adnominal, mesmo sendo um termo acessório, às vezes eles são fundamentais dentro do texto, né? Porque ele deixa ali o que eu quero dizer de maneira mais clara. Então, desempenha função essencial? Não, se ele é acessório, ele não é essencial. Quem que são os termos essenciais? Sujeito e predicado. Desempenha a função de complementar a oração. Quem é que complementa? São os complementos verbais e os nominais. Desempenha a função secundária na oração? Sim, ele tem uma função secundária ali, ele é um termo acessório, ele ajuda bastante. Em várias situações ele pode ser retirado sem causar danos. Então, letra C. Se for retirado da oração, o predicado não existirá? Não, porque quem é que precisa que é essencial dentro do predicado? É o verbo, tá? Então, a melhor alternativa aqui na 12 é a letra C. Função secundária, tá? Em várias situações eu posso tirar, em outras não é muito legal. Então, galerinha, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Estudem o material, tirem a dúvida com os seus professores. Está todo mundo aí, ó, ansioso.
gostando muito desse retorno presencial, matando essa saudade de vocês, tá? E o estudo continua. Até a nossa próxima aula.